Olá, estudantes, professores, pais e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje na nossa aula de língua portuguesa nós temos aí o título Modalizadores e Prosopopeia. Aí na tela para vocês o título. Na sequência nós temos aí o tema de hoje, tirinhas e histórias em quadrinhos. Objetivo da aula: identificar as características linguísticas e multissemióticas dos gêneros textuais. Então, relembrando, nós estamos aí numa semana de revisão, de retomada de habilidades do segundo bimestre, tá? Então, essa aula, ela ocorreu no dia 15, no último dia que vocês estiveram aí antes do recesso, e até o dia 20 teremos retomadas, tá? E hoje, então, já vou adiantando para vocês terem tempo e já aguçar a curiosidade, nós temos aí a entrevista, o Cadu, o cartunista que faz as histórias, criou o personagem Homem Grilo, estará conosco, assim, pense aí em perguntas sobre esse contexto e nós vamos falar sobre os modalizadores e também nessa parte das figuras de linguagens, como que acontecem. E no contexto de figuras de linguagens e também modalizadores, eu fiz uma pergunta e eu quero saber, eu gosto sempre dessa pergunta porque ela instiga muito. Qual é o seu personagem ou seu super-herói preferido, predileto? É uma heroína? É um super-herói? Quais são os poderes deles? Então, assim, eu vou deixar que vocês enviem aí no chat e eu já vou fazer a leitura. Então, eu vou dar 1 minuto para vocês falarem. Primeiro, qual é o personagem, o que ele tem de interessante, quais são os superpoderes. 1 minuto. Olha, o aluno Arthur, da professora Josimar, o professor Josimar, coloca o seguinte: Homem-Aranha. Nossa, eu também gosto do Homem-Aranha. A Beatriz Nunes, da professora Rosana, coloca assim: gosta também do Homem-Aranha. Batman apareceu aqui. Os superpoderes são foco, inteligência, força de vontade. Nossa, interessante, isso aí nós poderemos colocar. Força de vontade entra como um superpoder? Interessante. Aí o aluno Matheus coloca Homem de Ferro. Muito bem. O Murilo, da professora Rosângela. Então, ele gosta muito de super-heróis e ele... ele não gosta muito de super-heróis. Tudo bem, provavelmente tem alguma situação que você gosta. A professora gosta da Mulher Maravilha, eu gosto também do personagem Super Choque. Então, são personagens que eu gosto bastante. Mas, vamos lá. O Batman foram o que eles mais colocaram aqui. E nesse contexto, pensando em super-herói, na parte de prosopopeia, personagens, será que eles sabem, vocês se recordam, nós já vimos isso em outra aula, o que é, na verdade, personificação, ou também conhecida como prosopopeia? Eu vou dar 1 minuto, se você souber o que é uma personificação ou prosopopeia, que você envie também no chat. Mais 1 minuto.
Muito bem, ó. Sobre os personagens, as personagens aí, heróis, a Ana Clara colocou Pantera Negra. Olha, interessante. Aí eles continuaram falando Capitão América e quando eu perguntei sobre a questão da personificação, já subiram algumas informações aqui. A Pro Cristina traz as respostas dos alunos. Características humanas em seres inanimados. Ok, vamos lá. A Ana Clara também responde. Ela respondeu sobre a personagem, o herói dela, que é Pantera Negra, e também fala sobre personificação. Ela colocou que pode ser descrito, né, como uma figura de linguagem, que você personifica algo. Muito bem. Então, falando sobre a questão de personificação, a questão que nós vamos falar sobre prosopopeia, tem aí uma definição na tela, irei fazer a leitura e na sequência tem atividade, temos atividades. Vamos lá, na tela para vocês aí o conceito, né, a parte de contextualizar. Vamos lá. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais características dos seres humanos, características físicas e sentimentais. E também eu não coloquei, mas entra nas características psicológicas também. Então, trata-se de uma figura de linguagem, ela é muito utilizada em desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, na literatura, em letras de músicas, histórias de ficção e nas campanhas publicitárias. Por exemplo, o gênero textual, fábula, né, que nós conhecemos muito, as fábulas, vou colocar aqui, as fábulas são textos curtos e que geralmente elas utilizam muito, né, esses animais como personagens, com o objetivo de passar uma lição de moral. Por meio da prosopopeia na história, prosopopeia, como eu falei para vocês, que é a personificação, nós podemos perceber qual é a intenção, né? Qual é a intencionalidade do autor. Ou seja, o autor, através dos animais, procuram passar ali uma informação. Isso ali, então, com os bichinhos, os seres inanimados falando, nós temos a prosopopeia, que também pode ser chamado de personificação. Provavelmente esse nome prosopopeia remete a outros nomes, né? Onomatopeia, mas isso aí é para outro momento. Só não podemos esquecer de um seguinte, que também, aí eu vou colocar na tela para vocês lembrarem, que existe também o termo animalização. Como que nós usamos esse termo aí? Quando se fala de algo animalesco, né? Porque aí já é o contrário. São características que os seres humanos têm comportamentos como se fossem de animais. Mas aí é mais no sentido muitas vezes utilizado como, até fala assim, besta fera, no sentido de algo muito bravo, algo que passa, vamos dizer assim, de atitudes humanas, tá bom? Então, nesse contexto aí, temos a parte de prosopopeia. O que é a prosopopeia? Seres inanimados que têm ações ou reações humanas. Então, na tela para vocês uma tirinha aí, vou fazer a leitura e quero que vocês identifiquem a personificação que acontece aí, tanto na parte verbal, como eu falei, na parte escrita, nos desenhos, nas personagens. Será que existe alguma parte que aí tem uma animação fora do esperado? Vamos lá, então nós temos a tirinha, vamos lá. Você consegue identificar alguma personificação na tirinha? Então, primeiro quadro. Fico pensando se está em nossas mãos. Segundo quadro, tomar a atitude que vai gerar uma onda de felicidade e paz no mundo. Aí a Joaninha continua. Tec, tic, tec, tic, tic, tic. Terceiro quadro foram, agora o quarto quadro. Oi, amigo. Qual a programação da pizza, qual a promoção da pizza de hoje? Então, nós temos aí 4 quadros, a Joaninha conversando com o senhor Miyoko e ela fala sobre alguma questão. Vocês conseguem perceber que há algum tipo de personificação? Esses seres aí receberam algumas características, atributos humanos, psicológicas, enfim, conseguem perceber? Então, vou dar 1 minuto, quero que vocês identifiquem aí. Vou deixar na tela em 1 minuto.
Olha, os alunos colocaram que acharam interessante a Joaninha fazer o pedido de pizza, pedir a pizza da promoção. Aí já colocaram, sim, ela fazer a ligação já é uma personificação, ok. Sim, o ato dela falar já é personificação, muito bem, porque os animais, os insetos, de modo geral, eles não falam. Então, se eles estão reagindo ou tendo alguma ação, nós temos ali personificação, até rimou, viu só? Aí, continuando aqui, alguém colocou assim, ela está fazendo algo, já fazer... Digitar também é uma atitude humana, muito bem. E agora vocês conseguiram então perceber a parte de personificação. No próximo slide eu tenho aí para vocês uma outra atividade relacionada ao contexto. Então eu vou colocar aí na tela para vocês. Vamos lá? Próxima atividade. Então, leia o texto e responda. Qual efeito modalizador tem a frase em cada quadrinho? Tudo vai melhorar. Então, nós temos no primeiro quadro, temos 4 quadros, a Joaninha também aí com o notebook, e ela fala no primeiro quadro, capítulo 1. Capítulo 1, ela está escrevendo, digitando. Tudo vai melhorar. Segundo quadro, quer dizer, a maioria das coisas pode melhorar. Terceiro quadro, ou talvez uma coisa ou outra pode melhorar. Quarto quadro. Não sei se consigo enganar o público a ponto de virar best-seller de autoajuda. Então, agora nós vamos focar, além da parte modalizadora que nós já comentamos que existe, então, no caso, a Joaninha já está conversando, digitando, fazendo uma ação humana, que nós já vimos a personificação, a parte modalizadora. Será que você se recorda, aluno do 8º ano, que tem aquela situação de possibilidades, de dúvida, certeza, incerteza? O que passa aí nos quadros aí? Eu quero que vocês enviem. Eu vou dar 2 minutinhos, porque essa aqui vocês precisam de mais tempo, tá? Então, quais são os modalizadores que vocês conseguem perceber nessa tirinha aí que eu fiz a leitura? 2 minutos. Bom, a parte modalizadora, colocar aqui o Rafael, o professor Jorge coloca possibilidade, dúvida, coloca aqui a possibilidade e dúvida da escola
Maria de Lourdes de Itaquera. Aproveitando, também mando um beijo para o pessoal da Escola Maria de Lourdes Teixeira, de Carapicuíba, e o pessoal também da Escola Luiz Pereira Sobrinho, de Carapicuíba também. O professor sempre está aqui participando, manda um abraço então para todos. Muito bem, ó, participação em massa. Falando assim, nessa tirinha, a Joaninha me representou. Nossa, será que está sempre tentando fazer alguma coisa e não dá certo? Aí colocaram assim, ó, há quadros que aparece a ideia de certeza, possibilidade e dúvida. Então, hoje nessa parte de revisão já vimos que os modalizadores, eles dão a ideia de possibilidade, de certeza ou dúvida, ficou bem fácil lá no talvez. Talvez é uma incerteza, né? Então não dá para falar que é 100%. E nesse contexto aí de criar tirinhas e pensar também dentro da parte modalizadora, eu vou apresentar para vocês o convidado que esteve na aula passada, ele esteve na aula passada, e hoje eu quero assim que vocês aproveitem, né, e façam perguntas, tirem as dúvidas, curiosidades sobre a parte de criar personagens, criar histórias e principalmente, né, que vocês falaram sobre super-heróis, que a maioria das pessoas gostam, né? Um ou outro que não tem essa afinidade, que não gosta da leitura, mas com outro personagem ou a personagem se identifica. Então, por favor, Cadu, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cadu, seja bem-vindo. E assim, eu deixei em aberto para os alunos fazerem perguntas para você. Você que é o criador, né, do Homem Grilo, que sempre aparece aí nas nossas atividades. Até fico feliz que a gente pode usar muito o seu material sempre. Eu vou colocar agora então um pouquinho na tela uma imagem do Homem Grilo para que eles possam recordar muito bem. Aí, ó, este é o Homem Grilo, famoso que aparece nas histórias. Então conta para nós aí, por favor, Cadu, como que você teve a ideia de criar o Homem Grilo, como foi esse processo de criação e um pouco do seu contexto. Bem, eu criei o Homem Grilo ainda criança, né? Meio que por brincadeira mesmo, eu tinha uns 10, 11 anos, né? Eu gostava muito de super-herói naquela época, lia muito quadrinho de super-herói, né? E aí criei o personagem. Mas foi só mais tarde, alguns anos mais tarde, né? Quando eu já tinha uns 18, 19 anos, que eu realmente levei a sério a coisa de ser escritor de quadrinhos, né? E aí eu chamei o Ricardo Marcelino, que era meu vizinho na época, né, para desenhar o personagem, né, porque eu não desenho muito bem e eu gosto mais de escrever, né. E aí a gente junto começou a desenvolver as histórias do Homem Grilo, né. A gente começou publicando na internet e em fanzines, né, que a gente imprimia aqui em casa mesmo, né. Só alguns anos mais tarde, já com mais fama, né, que aí eu comecei a fazer impressões em gráficas, maior tiragem, né, mas sempre de forma independente, né, eu sempre trabalhei de forma autônoma, né. Interessante. O Cadu, aqui na sua história você fala que é roteirista por insistência. Eu perguntei isso na outra oportunidade que nós tivemos. Eu acho interessante você comentar, até porque você comentou aí que você gosta mais da parte de escrever. Então, até os alunos podem associar esse contexto. Uns podem ter mais talento, vocação ou desejo de desenhar, outro de escrever. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão de ser roteirista. Eu até desenho, né, mas meu desenho não é muito bom, assim, principalmente para quadrinhos, né, porque o desenho para quadrinhos você tem que desenvolver ele mais, né, exige um treinamento, né, e eu já era bom em escrever, então eu preferi me concentrar na escrita, né, me concentrar naquilo que eu já era bom, né, e eu sempre, desde pequeno, gostava de escrever, adorava fazer redação na escola, né, escrever contos, romances, né, e quadrinhos foi algo meio que natural, né? Porque eu lia muito quadrinhos, eu aprendi a ler com quadrinhos, né? Então, para mim, escrever quadrinhos foi o caminho mais natural. Interessante. Você participou de várias publicações, enfim, fez várias publicações e conta um pouquinho aí sobre os prêmios, como que aconteceu essa parte. Eu li lá na sua história sobre você até comentou, mostrou alguns troféus, mostrou também uma revista. Fala para nós um pouco aí que eu fiquei com curiosidade sobre esse contexto. Em 2007, eu publiquei essa revista aqui do Homem Grilo, né, que é o Homem Grilo número 42. E aí, em 2008, eu ganhei o HQ Mix, que é o HQ Mix, ele é o principal prêmio de quadrinhos no Brasil, né? E eu ganhei esse troféu aqui, que é como roteirista revelação do ano de 2008, né? O HQ Mix, ele tem várias categorias, né? Então, ele tem melhor desenhista, melhor roteirista, melhor edição, né? E aí ele tem duas categorias para
roteirista revelação e desenhista revelação, né? E eu ganhei como roteirista revelação. E o interessante do HQ Mix é que cada ano é um personagem diferente, né? Então, esse aqui de 2008 é o Samurai do Shimamoto, né? Eu ainda ganhei um outro HQ Mix anos mais tarde, uma antologia que eu participei, e foi esse prêmio aqui, que são Os Três Amigos, né? Que é o personagem da Laerte, do Glauco e do Angeli. Então, os troféus eles são colecionáveis, né? Porque todo ano muda os personagens, né? Então, quem tem a sorte de ganhar todo ano tem vários troféus diferentes. Nossa, que legal. Ó, o aluno Nicolas, da professora Edna, pergunta assim: qual é o seu roteirista favorito? Eu gosto muito do Alan Moore, que ele é um roteirista inglês. Ele trabalhou nos Estados Unidos por muito tempo, né? Mas hoje em dia ele só faz trabalho autoral, né? Eu gosto muito dele porque ele é um cara que inovou bastante no mundo dos quadrinhos, né? E eu gosto também do Neil Gaiman, que também é outro roteirista inglês, e ele escreve mais fantasia e ficção científica, que são temas que eu gosto bastante também. Quem mais? Entre os brasileiros, eu gosto muito do Marcelo Cassaro. Ele trabalhou por muito tempo fazendo quadrinhos infantil, então quando eu era criança eu lia muitos quadrinhos dele, né? Ele chegou também a trabalhar nos estúdios Maurício de Souza, e ele faz um tipo de humor que eu gosto muito de repetir também nas histórias do Homem Grilo. Bem, tem vários roteiristas que eu gosto, mas os principais são esses. Que legal, bacana. E assim, a parte que você falou sobre esse roteirista, que vai mais para o lado, o gênero mais ficção, nos seus quadros e na história do Homem Grilo, você coloca alguma questão modalizadora nesse contexto? Tem alguma questão específica que você gosta de trabalhar ou não? O modalizador ele é muito bom para fazer piada, né? Porque você quebra as expectativas do leitor, né? Então ele é um ótimo recurso, né, de humor, né? Eu me recordo que você falou que é uma paródia. Eu até falei que na próxima aula iremos trabalhar a intertextualidade, eu vou utilizar como paródia. E aqui eles estão perguntando assim, você sempre tem outras inspirações de personagens, enfim, de alguém da área de ficção que você goste bastante? Inspiração a gente pega de quase tudo, né? Daquilo que a gente lê, ouve, assiste, né? Então, para a STV é importante sempre estar absorvendo bastante informação, né? Então, lendo notícias, lendo livros, assistindo séries, filmes, desenhos animados, né? E da própria vida, assim, das pessoas que você conhece, do dia a dia, tudo pode servir como inspiração para as histórias. E assim, nosso tempo já está acabando. Cadu, deixa uma mensagem para os alunos que queiram trabalhar nessa área, ou ser roteiristas, ou mesmo criar personagens. O que você deixa aí como dica? Bem, hoje em dia é muito mais fácil você publicar suas histórias, né, na internet do que era quando eu comecei, né? Porque tem várias plataformas onde você pode publicar quadrinhos, né? Então, se você não sabe desenhar, faz igual eu fiz, né? Se junta com um desenhista e aí produz as histórias em dupla, né? E publica na internet, né? Pode ser nas redes sociais mesmo, no Facebook, no Instagram, ou mesmo você montar seu próprio site, se você tiver um pouco mais de conhecimento, né? Então, é muito fácil hoje em dia você produzir histórias em quadrinhos e publicar. Muito obrigada, Cadu. Então, assim, nosso tempo já está aqui encerrando. Eu teria muitas perguntas. Achei incrível o que você falou sobre esse contexto de fazer leitura de diversos tipos de gêneros, que isso facilita nosso vocabulário. Então, assim, já me vou me despedindo. Muito feliz porque você conseguiu participar pela segunda vez da nossa aula. Os alunos do 8º ano e todos os professores e demais que acompanham agradecem. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pela participação. Valeu. Valeu. Pessoal, então, assim, só para finalizar o contexto da nossa aula. Então, nós vimos hoje, né,
falamos um pouquinho sobre as tirinhas, analisamos então as tirinhas falando sobre a questão da Joaninha, que a Joaninha então teve a parte de personificação, falamos a questão também dos modalizadores, eu não coloquei aí, nós tivemos a oportunidade de entrevistar então o Cadu Simões, o criador do Homem Grilo, que participou muito bem da nossa aula. Essa semana então na nossa aula de retomada nós vimos isso, manda os seus personagens, envia aí para a professora nas redes sociais, está na tela. A nossa habilidade do dia foi essa. Muito obrigada, agradeço a todos. Até a próxima aí na nossa semana de revisão, tá? Mandem aí, criem personagens, marquem lá nas redes sociais, @SileneFélix, envia que eu vou adorar, underline. É @Félix_Silene, tá? Então, muito obrigada, até a próxima. Avaliem a nossa aula, tá? Tchau.